Matemática para o esporte voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero falar sobre essa vitória fundamental contra o Ceará, também essa sequência com o técnico Pepa, onde o esporte conseguiu sim corrigir o erro, apesar de ter o campeonato em andamento, uma sequência negativa com o Guto Ferreira, não insistindo e mantendo o técnico. Tá? Para mim, esta foi uma virada de chave fundamental em corrigir o erro, onde não era, nem para ter sido demitido o Mariano Souza. A chegada do Pepa, um excelente técnico e também embalando uma sequência positiva nesta Série B, que pode até mesmo culminar em título para o esporte na segunda divisão. É normal nesta reta final ainda o clube passar por um momento de seca de resultados, tá? O esporte, para mim, assim como qualquer time, não dá para você terminar um campeonato com 10, 15 jogos de vencibilidade, não tem como, mas dentro daquilo que o esporte poderia fazer, olhando a sequência, dentro de casa, os jogos atrasados, o esporte fez sim muito bem o seu papel, vencendo adversários diretos e quando não deu para vencer, conseguiu segurar pelo menos um empate, como foi o caso do jogo contra o Mirassol e também, apesar dos pesares, o empate contra o Goiás e dentro de casa. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a alcançar essa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e conferir também a playlist do esporte na tela final, com outros conteúdos que já gravamos aqui no canal também, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a matemática, agora com um estudo diferente. Estou passando uns dias aqui na Hungria, então vocês vão se acostumando também com esse novo cenário, mas o mais importante é continuar as gravações por aqui, falando também sobre o esporte e o que a gente tiver de conteúdos pela frente, a gente vai falar nesta reta final de Série B, tá bom? Esta vitória contra o Ceará, deixando o Leão ainda mais próximo de alcançar o seu principal objetivo no ano, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, engatando sim uma sequência sem perder, Desde a chegada do técnico Pepa, é um outro esporte, e que bom que isso aconteceu em um momento decisivo da temporada. Se o esporte começa a derrapar, igual estava com o Guto Ferreira, mantendo mais 4, 5, 6, 7 jogos, o esporte não subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro, diferentemente do momento atual. Para mim é só questão de tempo, já tinha falado isso desde o começo do campeonato. Para mim o esporte tem sim o melhor elenco da Série B do Campeonato Brasileiro e em alguns momentos já, com a época do Mariano Souza, agora também com o técnico Pepa, demonstrando o melhor futebol da segunda divisão. Então desde que ele chegou são 4, 5, 6, 7 jogos, São 7 jogos onde o esporte não perdeu nenhuma, tá? E só resultado bom. Teve os empates? Sim, mas empatar com o CRB lá não é o final do mundo, não é o fim do mundo. Empatar com o Goiás em casa, apesar do pênalti perdido pelo Coutinho, também não é o resultado péssimo. O empate contra o Mirassol fora, também é um resultado interessante. E agora o esporte tem que aproveitar esse momento embalado. Por quê? Porque é normal, mesmo se tratando de um time que está encaixado, as vitórias pararem de vir, tá? Isso é normal, isso acontece e não é só como esporte, a gente já viu aquele começo muito bom da Série B e depois tendo uma queda. É normal isso acontecer, espero que não aconteça, mas se ela ocorrer, é bom que o esporte já tenha chegado nessa faixa de 60 pontos. Esses próximos 4 jogos, eles são fundamentais. O Novo Horizontino fora, para mim se o esporte não perde esse jogo, é um caminho já muito andado para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E depois tem que aproveitar a sequência, o jogo atrasado contra o Operário, o esporte vencendo o Operário em casa, o Botafogo e o Guarani, onde são 3 adversários que o esporte tem totais condições, engatando essa sequência com 10 pontos, para mim esquece, o esporte já estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem 50, então se fosse para a gente olhar para matemática, sem achismo, segundo a UFMG, hoje o esporte ele tem 77,7% de chance de chegar à primeira divisão e a pontuação necessária, a UFMG coloca 63 pontos para 97% de chance de subir. Com 64 pontos, o clube que alcançar esta marca, ele tem 99,3% de chance de chegar à Série A. Então, eu vou colocar essa pontuação mais alta aí de 63, porque, por exemplo, 62 pontos já é uma probabilidade alta, de 90%. Mas o esporte pode conseguir algo a mais. Então vamos colocar aí pelo menos 63. Faltando 13 pontos em 9 jogos. Tá? São basicamente 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate em 9 jogos. Então o esporte ainda poderia perder outras 4 partidas. Tá? Eu acho difícil isso acontecer também. Até porque o esporte, até aqui na Série B, ele só perdeu 7. Então como com um time que perdeu 7 em 29, vai perder, por exemplo, 5 ou 6
em 9 que restam. Tá? O Sport, a não ser que aconteça uma catástrofe, uma coisa muito louca, estará na Série A do ano que vem. Olhando um outro cenário, é em relação ao título. Tá? O torcedor do Sport tem sim que pensar nisso, até mesmo se tratando dos principais marcas do futebol brasileiro, uma das camisas mais pesadas dessa segunda divisão, né? Assim como o Santos, o Goiás. Eu coloco os 3 maiores, né? De fato, os 4, vamos colocar assim: o Santos, o Sport, o Goiás e o Coritiba, né? Os 4 maiores clubes desta segunda divisão. O Sport tem que pensar no título. Ficou um pouco mais difícil, né? Por conta daquela sequência ali com o Guto Ferreira também, mas não é impossível. Se a gente pensar que o Sport tem um jogo a menos e 4 pontos de diferença para o Novo Horizontino, um jogo a menos e ter o Novo Horizontino ainda pela frente na próxima rodada no interior de São Paulo, dá sim para pensar em título, né? Olhando hoje as chances da UFMG, hoje o clube que alcançar 69 pontos, ele tem 96% de chances de ser campeão. Entre 68 e 69 pontos, acho que vai ser essa pontuação. Então o Sport precisaria de pelo menos mais 18 pontos. 18 pontos, estamos falando de 6 vitórias em 9 jogos que restam, ou 5 vitórias e 3 empates e 1 derrota. É difícil, tá? É difícil, é uma sequência grande de resultados, só que o Sport está embalado, né? E ele embalou no momento certo. Enquanto tem clube, por exemplo, que iniciou a competição muito bem e acabou caindo de rendimento, né? O caso do Goiás já há muito tempo, o Vila Nova agora nessas últimas rodadas, o América parecia que ia se distanciar, agora voltou um pouquinho mais para frente, mas para mim, tá, eu acho que o único clube assim de fato que deve brigar fortemente é o Ceará. Eu não vejo mais forças aí no Avaí, no Operário, no Coritiba, no Vila, no Goiás. Para mim, acho que esses clubes estarão na Série B do ano que vem. Essa última vaga deve sim ficar com o América ou com o Ceará, tá? E disputando ali com o Mirassol. Se fosse para mim apostar o meu dinheiro, tá, eu colocaria assim já o Novo Horizontino, o Santos e o próprio Sport na primeira divisão. Jogo a jogo, calma, tá? Não vai achar que vai ganhar de qualquer jeito, de qualquer adversário jogando o mínimo. Não, o Sport tem que continuar com esse pensamento. E este grande achado, né, na diretoria do Goiás, na diretoria do Sport, quem dera se fosse do Goiás, né? É o clube que eu torço, inclusive tem um canal do Goiás, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse achado do Sport do técnico Pepa, por que não? Né? Planejando, pensando em um cenário de longo prazo para o ano que vem também, é um excelente treinador. Só para finalizar o vídeo, né, agora passando a sequência dos próximos jogos, a gente olhando aquele cenário mínimo de pelo menos subir, né, que seriam mais 4 vitórias e um empate, o Sport ainda dentro de casa, na Ilha do Retiro nessa temporada, tendo ainda o Operário, o Botafogo, o Guarani, Chapecoense e o Santos. Então, até olhando o cenário, é claro que agora estes clubes que estão dentro do Z4, eles começam a se desesperar. Então, clubes que antes não pontuavam nada, agora já começa a ter uma demanda maior. Mas, por exemplo, o jogo contra o Operário, daqui 2 rodadas, é bem provável já que o Sport, tanto em casa quanto fora, já enfrente um Operário naquele meio de tabela, já sem grandes objetivos em relação ao acesso. O Guarani pode vir desesperado, o Botafogo também. Mas convenhamos, é melhor você enfrentar um time que está em 15º lugar, ou seja, que não demonstrou competência nenhuma durante todo o campeonato, do que tem que enfrentar de novo o Mirassol, o Novo Horizontino, o Coritiba. Então, assim, é melhor enfrentar esses clubes, apesar, né, deles já estarem naquela situação de desespero. E fora de casa também, né, o Sport tem algumas partidas complicadas, são 3, né, o Novo Horizontino, o Operário e também a Ponte Preta. Acho que no jogo contra a Ponte Preta, faltando 2 rodadas, a Ponte já deve estar tranquila ali no meio de tabela, e contra o Operário também. Então, assim, a tabela também do Sport é boa. Se a gente pegar jogos muito difíceis, o Sport tem o Novo Horizontino fora, o América fora e o Santos em casa. Tá? Eu acho muito difícil o Sport perder mais do que 3 ou 4 jogos nesta reta final também de segundo ano. Tá bom? Pode deixar o seu pitaco, o que você pensa a respeito desse assunto e essa importância também do Sport voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, algo que ainda bem, né, está bem próximo de acontecer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever também em nosso canal. Ajudarmos a gente a alcançar essa marca de 20 mil inscritos, que já estamos bem próximo, e também conferir a playlist do Leão na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!